Ainda conversando sobre o sistema fundamental, tem o parênquima, que papel de sustentação do ponto de vista nutricional, né? Mas sustentação do ponto de vista mecânico, colênquima e esclerênquima, os tecidos de sustentação da planta. Gente, a grande diferença entre colênquima e esclerênquima é que o colênquima ele é constituído de células vivas que apresentam reforços de celulose na parede celular. Ó, pensa comigo, por favor. Para alguém poder ter papel de sustentação, esse carinha, moçada, vai ter que ter alguma coisa que vai dar rigidez, que vai dar, nesse caso, resistência para poder sustentar, que nem, por exemplo, lá o cálcio do teu esqueleto, para poder exatamente sustentar você. No caso, moçada, do colênquima, você tem reforços de celulose na parede celular, tanto é que quando eu pego uma célulazinha do colênquima aqui isoladamente, você tem a parede celular, você tem a parede celular, você tem a parede celular, e aí, pessoas, bem nos ângulos da parede celular, reforço de celulose, reforço de celulose, reforço de celulose, e aí vai. Sendo que, se você imagina que essas célulazinhas são células prismáticas, aqui estou tentando desenhar a célula em 3 dimensões, esse espessamento, ele funciona como uma coluna de sustentação que se estende de alto a baixo da célula. Então, esse reforço, ele se estende de alto a baixo da célula, funcionando como uma coluna de sustentação. Esse reforço de celulose se estendendo de cima até embaixo da célula, funcionando como colunas de sustentação. E por isso, moçada, se trata de um tecido de sustentação. Como a parede celular ela é relativamente flexível, nós temos que o colênquima ele é relativamente flexível, de maneira que muitas vezes ele é comparado à cartilagem da planta, né? Que nem você, né? Cartilagem, moçada, é um tecido de sustentação, mas é, moçada, uma estrutura mais ou menos flexível. Colênquima é encontrado nas partes mais jovens que a planta vai ter. E aí vem o esclerênquima, né? Esclerênquima, ele é caracterizado por apresentar células mortas. Nesse caso, essas células mortas apresentam reforço, ao invés de celulose, de um material chamado de lignina. Cara, essa substância lignina, ela é uma substância que ela não apenas é altamente resistente, como, gente, ela é impermeabilizante. Parece com a suberina, né? Entretanto, lá no suber você tem suberina impermeabilizante e aqui tu tem lignina, que além de ser impermeabilizante, é altamente resistente. Por que a célula é morta? É aquela história, né? Se a célula ela é impermeável, não entra água, não sai água, então não dá para você fazer as trocas metabólicas normais, porque a água é meio de transporte, né? Você tem que, quando a água entra, ela traz nutrientes, oxigênio, CO2, quando ela sai, ela remove excretas, etc, etc. Se a célula é impermeável, não entra, não sai água, então ela não pode fazer as trocas metabólicas, ela acaba morrendo. Como essa célula do esclerênquima, ela é morta com lignina altamente resistente, esclerênquima, moçada, ele é rígido, né? Daí ele estaria mais próximo, talvez, a osso. Mas assim, né, gente? Eu estou fazendo a comparação desse jeito, mas tem gente que compara colênquima e esclerênquima, os dois ao osso, ou compara os dois, né, à cartilagem, porque os dois têm papel de sustentação. Agora sim, né? A comparação mais bonitinha, a mais bonitinha para você fazer é colênquima, como ele é flexível, está mais perto da cartilagem. O esclerênquima, como ele é rígido, ele está mais perto do osso. Se o colênquima é encontrado nas partes mais jovens, o esclerênquima ele é encontrado nas partes mais velhas da planta e, como eu disse, esses dois tecidozinhos estão exatamente relacionados com o papel de sustentação. Então, colênquima e esclerênquima, papel de sustentação. Observação, existem lá, basicamente,
dois tipos de célula no esclerênquima e um tipo de célula no colênquima. Esse um tipo de célula no colênquima se chama de fibra de colênquima. Lembrando que o termo fibra, ele descreve uma célula alongada. Então, quando a gente fala, por exemplo, em fibra muscular, é porque a célula muscular é alongada. Fibra nervosa é porque o axônio do neurônio é alongado. Fibra de colênquima é porque ela é uma célula alongada, né? Alongada, comprida, né? Então, ela é prismática, comprida. Eu desenho ela aqui meio curta, né? Erro de cálculos no espaço. Mas se você quisesse, né, desenhar ela um pouco melhor, pronto, tá aqui, gente, a célula lá mais comprida, porque ela é uma célula alongada aqui na parada. Pronto, o desenho estava tão bonitinho, né? Fui inventar de mexer, né? Reforços de celulose nos ângulos da parede, funcionando como colunas de sustentação. Reforços de celulose funcionando como colunas de sustentação. E por isso, moçada, as fibras de colênquima vivas, alongadas com reforços de celulose, exatamente célulazinhas com papel de sustentação. Pronto, ficou lindo também esse meu outro desenho aqui. De qualquer maneira, pessoas, você tem lá dois tipos de célula em relação ao esclerênquima. Quando a gente fala nesses dois tipos de célula no esclerênquima, nós vamos ter uma célulazinha chamada de esclerito ou esclereídeo, onde os escleritos ou esclereídeos são célulazinhas ramificadas, formato ramificado, e nós vamos ter as fibras de esclerênquima, sendo que as fibras de esclerênquima, elas são alongadas, né? Então, eu estava comentando, toda vez que uma célula ela é chamada de fibra, é porque ela vai ser alongada. Então, as fibras de esclerênquima de formato alongado. E, cara, particularmente em relação às fibras de esclerênquima, elas têm algumas coisas interessantes pra gente. Pra nossa vida cotidiana mesmo. Gente, você pega, por exemplo, que algodão é feito basicamente de esclerênquima. Isso quer dizer, moçada, que a minha blusinha aqui, ela é feita exatamente de esclerênquima, que é encontrado no fruto do algodão. Você tem, por exemplo, que linho, roupas de linho, são, moçada, a base de fibras de esclerênquima. Então pega, por exemplo, corda. Tudo bem, eu sei que corda pode ser, sei lá, de nylon e etc. Mas a corda mais tradicional, ela é feita de plantas, como, por exemplo, sisal. Gente, sisal, ele tem uma folha bem grandona. Essa folha bem grandona, ela tem fibras de esclerênquima alongadas e que tem célula, que uma célula tem vários centímetros de comprimento. Então tu pega lá a planta de sisal, corta a folha, que é grandona, seca, desfia as várias células, elas chegam a ser visíveis a olho nu, e entrança uma célula na outra. No que vai entrançando uma célula alongada na outra, um fio no outro, vai fazendo corda. Então, corda natural, normalmente, moçada lá, chapéu de palha, né, material de palha, pode ser feito palha de coqueiro. Palha de coqueiro também tem lá fibras de esclerênquima. Mas normalmente é feito esse material, sisal. Então, normalmente quando a gente fala em fibras, estamos falando de esclerênquima. E quando fala em fibras alimentares na dieta, das aulas de bioquímica, né? Alimentos ricos em fibra, verduras, cereais integrais, como arroz integral, como pão integral. Cara, todos eles são muito ricos em esclerênquima. Todos eles são muito ricos em esclerênquima. A folha da planta, né? A casca do trigo, a casca do arroz, e aí vai. Por quê? Quando eu falei que o esclerênquima tem reforços de lignina, não é só lignina, tem celulose também, né? Então você tem celulose sempre na parede celular, mas no colênquima, a célula viva só tem celulose, bem dizer, parede celular só tem celulose, e no esclerênquima, com as células mortas, além da celulose, o reforço de lignina, né? Tem essas fibras aqui de colênquima, células vivas, enquanto que os escleritos ou esclereídeos, as fibras de esclerênquima, células que são mortas devido à ação da lignina, que aumenta a resistência e impermeabiliza a ponto de matar.